Olá, estamos começando mais um De Cara com a Imprensa, dando uma boa tarde para você que nos permite entrar aí na sua casa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, você que nos recebe aí na sua empresa, no seu comércio, na sua casa, enfim, nessa hora de almoço. A gente vai saudando você e trazendo mais um assunto, hoje um assunto polêmico no programa. Vamos conversar aqui com o Gildo Rodrigues de Lima, conhecido Gildo Nene, o Gildo Galista, que vai falar um pouco para a gente aqui, contar um pouco, desmistificar talvez, né, Gildo, ou tentar pelo menos, esse assunto que é um assunto polêmico, eu disse na abertura aqui, e reafirmo, porque tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, e tem muita gente que não sabe nada do que se passa, que é a chamada rinha de galo, a briga de galo. Como é o nome disso e o que de fato acontece, como é que é esse esporte, o esporte galístico? Seja bem-vindo ao De Cara com a Imprensa. E vou falar de um esporte, é o esporte mais velho do mundo, um esporte encantador, só quem conhece e participa sabe o quanto ele é verdadeiro. Desmistificar um pouco essa difamação e discriminação em cima do galista e dessa atividade que é uma atividade saudável e salutar. Pois é, vamos pontuar aqui algumas situações, como o rodeio, por exemplo. Tem muita gente que critica, diz que os animais sofrem, que os bois sofrem, quando alguns defendem que eles são muito bem tratados, são muito bem alimentados, só trabalham aquele período em que estão na arena. O que a gente pode falar do animal, do tratamento dos animais que participam desse esporte? Veja bem, você falou uma coisa fantástica. O touro do rodeio, ele é um atleta de pelo, assim como o galo de briga é um atleta de pena. Assim como o lutador de MMA é um atleta, o animal humano, tá? Sim. Tá. Então, veja bem, o galo de briga, o que fez com que criasse essa imagem negativa do galo de briga, que ele só foca na briga do galo. Realmente, a função ecológica do galo de briga é brigar, não é outra. Porque se você pegar um galo de briga combatente e colocar uma galinha, ele com fome, com sede, uma galinha, água e comida, e outro galo combatente, ele vai rejeitar os outros três elementos e vai brigar. Porque quando ele vê outro galo diferente dos animais que não são de raça combatente, um galo comum, um galo para terreiro, um galo de granja, o instinto dele é combater. Ele viu o adversário, ele quer ir para a guerra. O que acontece? Há cientistas e estudiosos do assunto que dizem o seguinte, que dizem que o galo de briga, quando ele enxerga o outro, a adrenalina, ele sente uma vontade tão grande de combater, semelhante a uma pessoa que vê uma fruta gostosa, que saliva. E o que fez com que o galo de briga caísse nessa má imagem que ele tem hoje... Mas é uma raça específica desse animal? Uma raça especial. É uma raça... O galo de briga, se você for criar ele não vive em comunidade. E há muitos criadores aqui na nossa região, Gildo? A nossa região é uma região bem galística. Porém, os galistas aqui são pouco esclarecidos. Por que ninguém fica sabendo de onde acontecem as rinhas, os eventos dessa natureza, e não fica conhecendo quem são os criadores, a não ser você que é uma figura conhecida, né, emblemática desse segmento? Por que as pessoas se escondem tanto? Não é bem assim. É que é assim, o ser humano, cada um procura se envolver com aquilo que ele gosta. Correto. Quem gosta de um futebol, vai para o futebol. Quem gosta do rodeio, vai para o rodeio. Os atletas hoje, né, que gostam de corrida. Então, o galista também não é diferente. Agora, no dia 23 de dezembro, a gente foi montar a Associação Paranaense e eu esperava, deu 8 a 10 municípios, acho que deu 12 municípios, foi meio em cima da hora, fim de ano, muita gente viajando, e deu mais de 70 pessoas. Então, o pessoal não se esconde. E, inclusive, eu convidei as autoridades para desmistificar. Mas o grande erro que o pessoal comete contra o galismo é imaginar que o galista pega 2 galos e coloca os 2 galos brigar. Para existir atividade galística, tá aqui, tem história, né? Tem muita história. Tem que ter um galo de raça combatente, um animal com uma genética boa, uma galinha com uma genética boa, e fazer o acasalamento procurando buscar o biotipo para ele ser um atleta perfeito, que saiba se defender. O reflexo do galo de briga é muito superior ao reflexo de outras galináceas.
O galo de briga, a intervenção do homem, se não tiver, os pintainhos não vão se criar. Então, essa atividade gostosa do homem pegar um galo, uma galinha, acasalar para fazer um produto de boa qualidade, dá muito trabalho. Veja bem, que um pintinho, ele já nasce com o instinto de brigar. Se você não cuidar, lá pelos 15, 20 dias, se for de uma raça valente, combatente, eles vão começar a se mutilar. Então tem que cuidar para ele não bicar na asa, não comer os nervos da asa, para não ficar a casa dura. Vai bicar na cabeça, vai rasgar o couro da cabeça, vai ficar sensível à pele. Então vai ter que cuidar dele, né, nesse período de infância, aí até chegar na idade de separar ele da mãe. Depois que separa da mãe, tem que separar os machinhos, não ficar junto com a fêmea, porque senão eles vão começar a disputar território. E aí vão se eliminar. Aí eles vão ter esse tratamento num pátio grande, comendo verdura, alimentação boa, medicação boa, bem alimentado, já criando um instinto de atleta, até chegar aos 9 meses. Quando chegar aos 9 meses, aí sim, aí o dito galista, que quer o galo para combate, vai colocar ele separado e vai começar a dar condicionamento físico para que o atleta tenha condições de disputar um combate. Se você for pegar um corredor, pode ser um corredor nato, que tem uma boa saúde, e colocar ele correr sem condicionamento físico, a habilidade dele ele vai sofrer um infarto, ele vai sofrer distensão muscular, da mesma forma o galo. Tem que ser preparado. Eu perguntei se tem muitos e se há muitos eventos. Seguramente nesses eventos há apostas, há pessoas que trabalham, vivem também disso, não é? Eu quero que você conte um pouco mais sobre isso e também sobre a história. Nós gostaríamos de saber sobre desta proibição, de onde vem, se há tipificação legal que se possa proibir de fato a atividade. Eu quero que você conte um pouco mais dessa história para a gente daqui a pouco, depois do intervalo, quando a gente vai estar de volta aqui com o De Cara com a Imprensa. Um instantinho só. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Dior Center, Dr. Elaine Scott Alérico, radiologia digital com menos RX e proteção ao meio ambiente, tomografia Conebin, diagnóstico além da imagem, profissionalismo, dinamismo, competência, vanguarda, responsabilidade social, qualidade em equipamentos, planejamento virtual de grandes e complexas cirurgias exclusivas Dior Center, prototipagem rápida, guia cirúrgico, cefalometria 3D e planejamento de implantes. Rua São Paulo, 433, em cima da Yellow Modas. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. Assinante do JDB recebe, além do jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão, esse todo mundo lê. Armarinhos Pérola, há mais de 30 anos, abastecendo o sudoeste de Armarinhos. 3523-3236. Estamos de volta ao De Cara com a Imprensa de hoje, conversando com o Gildo Rodrigues de Lima, que é galista, né, conhecido, Gildo Nene, aqui de Francisco Beltrão, não é? Que inclusive esteve, aqui está nas minhas mãos, o diploma de participação do primeiro simpósio galístico brasileiro, não é? Está aqui, ó, que aconteceu recentemente em Brasília, não foi isso, Gildo? Foi. Conta um pouquinho para a gente dessa viagem aqui.
O sudoeste do Paraná, os 27 municípios do sudoeste, tem muito galista. Galistas assim, bons pais de família, que já tentaram, inclusive, parar de brigar galo e entrar em depressão. Voltaram porque se sentiu saudável. Então, e quanto à questão, hoje a gente tem 5 tipos de galista. Tem o galista que gosta do galo de briga e não vai na briga por essa discriminação. Então ele tem 4, 5 no fundo do quintal para escutar cantar. Tem o galista que gosta de criar para comercializar, porque um bom galo de briga vale um bom dinheiro. É um pecado. Quanto é um bom dinheiro? Quanto chega a valer um preço máximo que você já viu no galo de briga? Como ele não tem valor de mercado, é um mercado negro, assim dizendo, clandestino, depende na mão de quem ele está. Se ele estiver na mão, vamos dizer, de um cidadão pouco abastado, de um assalariado, ele que frequenta uma rinha que gira de R$200 a R$500. Esse galo vai ser vendido de R$100 a R$150. Aí esse mesmo galo, ele sai de uma rinha e vai para uma rinha de porte médio, da qual eu já participo, assisto, acompanho. Esse mesmo galo de R$150, ele já vai valer de R$1.000 a R$3.000. Esse mesmo galo, se ele ganhar nessa roda onde o pessoal movimenta o esporte e for para uma rinha pouco melhor, ele já vai valer, aí já fica sem limite, é de 5.000 a 50.000, daí depende, o pessoal vende muito, pessoal que mora na fronteira, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, vende muito galo para a Bolívia. A Bolívia compra galo por $50.000, porque lá o esporte é legal, lá o presidente do país, Evo Morales, participa das brigas de galo. Assim como no Peru, agora tem um evento no Peru. Então é um esporte magnífico. E por que vem essa proibição, já que não há tipificação legal no Código Civil? Nem no Código Civil, nem no Código Penal. O que há é um engano. Então veja bem, o galismo brasileiro, ele viveu 3 momentos da história. Antes de Getúlio Vargas, a briga de galo acontecia nos cassinos, normais, em qualquer lugar. Aí quando Getúlio tentou proibir e não teve sucesso, houve entrou em decadência, mas seguiu se brigando. O país naquele tempo ainda estava em desenvolvimento. Depois teve uma outra tentativa de Jânio Quadros, que foi revogada pelo Tancredo Neves. Aí o que acontece? Agora, com a Constituição de 88, alguém imaginou que a briga de galo se enquadrava na Lei 9.605, artigo 32 dos crimes ambientais, da qual não procede, porque não tem tipificação legal. E outro, maltrato aos animais é uma ação do homem contra o animal. A ação do homem, na questão galística, ele dá condições para que os atletas disputem com paridades de arma, peso, altura e a mesma espora. O que é a mesma espora? Então, o leigo e os que difamam os galistas, que perseguem, falam, mas eles colocam a espora. A espora natural do galo, ela tem veneno, é uma defesa própria dela. E ela cresce. Um galo que tem espora torta, o outro tem reta, não são todos iguais. Então, o homem, com a sabedoria do homem, corta, coloca ela do jeitinho certo e dá as condições, com regras. A briga de galo, bom, a prova do que eu estou falando é verdade, tem essa revista, que é a revista Tatame, só de artes marciais. O Carlos Grace, da família Grace do Rio de Janeiro, fez uma matéria aqui sobre as brigas de galo, onde ele explica mais ou menos isso, e onde tinha um dos maiores clubes de galo de briga do Brasil, né, e um dos maiores clubes de galo de briga do mundo. Muito bonita aqui, bem interessante a matéria. Pena que ela está em inglês, né? Mas eu consegui. Então esse clube era o Clube Privé, no Rio de Janeiro. E há um mito de que a briga de galo é crime. Mas na verdade, um radialista fala que é crime e o povo que vive no senso comum acredita. Aí por isso que gerou esse mito. Aí o que acontece? Há pouco tempo atrás, coisa recente, de 8, 10 anos atrás, a polícia passava nas brigas de galo e via o cidadão de bem que estava lá, fazia uma abordagem policial normal. Não tinha arma, não tinha droga, a polícia ia embora. Hoje não. Hoje o que é para ser uma abordagem policial vira uma caçada humana. Por quê? Analisa comigo. 5 policiais vão dar uma batida numa rinha que tem 150 pessoas. Ele não pode chegar lá e dizer, meus anjinhos, encosta a mão na parede que nós vamos dar uma abordagem em vocês.
Aí vem a questão das multas ilegal e abusiva. Como tem gente que não conhece nada de lei, é totalmente leigo, ele sai correndo com medo, porque às vezes ele tem o carro financiado, ele tem um bem, tem medo de que aquele bem seja empenhorado por essa multa, e não quer discutir o mérito da questão. E quando vai discutir o mérito da questão, o Ministério Público e o Judiciário também não querem, porque eles sabem que lá na frente, se discutir o mérito, o cidadão vai ganhar. E o advogado também não quer ficar discutindo o mérito da questão para não encarecer o processo, e o cidadão então quer resolver e faz uma transação penal para não discutir o mérito. Entendeu? Paga lá a cesta básica, se não tem dinheiro, o serviço comunitário, e resolve o problema por ali. Então, o grande culpado do galismo estar na situação que está é o próprio galista. Por isso que houve esse simpósio em Brasília, onde o seu Assis Cruviniel, né, cidadão inteligente, escritor, faz parte da Academia de Letras de Brasília, convidou o Brasil inteiro, dos 27 estados da federação, esteve presente em 24. Onde teve o capitão Pedro Mendes, que deu uma aula, né? Ele teve a rinha dele invadida pela Polícia Federal e pelo IBAMA e mostrou, o próprio agente da Polícia Federal falou que não encontrou nenhuma ave maltratada, nenhuma ave em condições degradantes, tanto é que dali 30 dias a polícia os fiscais do IBAMA foram com a Federal buscar os galos e não puderam levar porque ele provou que ele não tinha cometido nenhum crime. E posso provar que a briga de galo não é crime porque estão querendo votar no Congresso agora, salvo engano é a Lei 236, artigo 404, 405, 404, 405, que é uma afronta contra a dignidade da pessoa humana, a lei do maltrato aos animais. Um animal vai ser bem mais protegido que um ser humano. Pois é, agora, o simpósio, a nossa conversa aqui e falar sobre o assunto, além de talvez desmistificar ou gerar opinião, não é? Tem gente que vai se posicionar contra, que vai se posicionar a favor, que vai começar a entender um pouco mais do que é e como funciona, não é? Qual é o futuro desse esporte, na sua opinião? Como é que você vê esse esporte que agrega ou congrega várias pessoas, como você disse? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que você vislumbra isso? A perspectiva de ser liberado, de não ser? Como é que deve funcionar daí para diante? Então veja bem, Rafael, eu não estou falando aqui como um criador de galo de briga. Eu estou falando como um acadêmico de direito de uma universidade de nome, da qual eu tenho o maior orgulho de buscar conhecimento nela. Tenho bons professores, cada um na sua área. Eu me embaso no conhecimento jurídico com meus professores da Unipar, que é uma universidade fantástica, né? Daí, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho 40 anos de conhecimento galístico. E o que eu sei sobre o galismo é uma gota. E o que existe no galismo, entendeu, é um oceano. Então eu tenho muito a aprender com ele, vou continuar pesquisando. Eu quero deixar claro o seguinte, que com a minha participação no mundo galístico, ou sem ela, o galismo vai continuar. Ela, na informalidade ou na legalidade, ela vai continuar existindo. O grande erro é que a proibição está transformando um grande esporte de homem sério, de pessoas do bem, num esporte de marginal. Porque veja bem, se a polícia não pode passar num lugar, o que acontece? O malfeitor, aquele que vive à margem da sociedade, vai se infiltrar. Então, tem dois caminhos. A ANACOM é uma associação muito séria e bem objetiva, Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raças de Combate. Então, que dá direito essa carteirinha. Portador desse documento tem o direito de criar, transportar aves combatentes e outros galináceos em todo o território nacional, de acordo com a seção 2 do artigo 4º, parágrafo 5º do Estatuto da ANACOM, de acordo com as leis vigentes do país. Então, veja bem, para você viajar com um galo combatente, você tem que pegar um veterinário, fazer um exame se é uma ave saudável, tirar a GTA, fazer o que manda a lei. A gente vive num país que tem lei. Então, o grande erro é que o galista não procura se informar, não procura... Eu não fui fazer direito porque eu quero ser um advogado famoso. Eu fui fazer direito porque eu queria defender o direito do galista na época do galista Gildo. E isso me ajudou porque eu acabei tendo outros conhecimentos. Mas o galismo é um esporte sério. Se ele vir, tem duas leis, tem duas PEC, proposta de... uma para
tipificar a briga de galo como crime, com penas graves, bárbaras, que vai de 2 a 6, e se o animal morrer, de 6 a 12. Se essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição passar, como é que fica o esporte? Eu quero que você me conte já, depois do intervalo, quando a gente vai estar de volta aqui com o De Cara com a Imprensa. Um instantinho só, a gente volta já. Rede de Postos Panda. Abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste, Candói e São José do Cedro. Mecânica Pedrinho, especializada Renault e multimarcas. Mecânica em geral, escapamentos, elétrica, freio, suspensão, injeção eletrônica e higienização de ar-condicionado. Fone 30557474, Rua Curitiba 2192, em frente à TV Beltrão. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos, os comentários, os lances polêmicos, uma mesa redonda com muita bola dividida, um tira-teima sobre o melhor do futebol, um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9 da noite. Estamos de volta, De Cara com a Imprensa de hoje, falando sobre o galismo, sobre a briga de galo, como é conhecida, com o galista Gildo Rodrigues de Lima, que está aqui no nosso programa. Eu perguntava antes do intervalo sobre essas duas PEC que estão tramitando. A proposta de emenda à Constituição que pretende tipificar como crime a briga de galo. Como é que você vê isso? Então, veja bem, primeiro que ela não vai passar com a redação que está, porque é inconstitucional e degrada a dignidade da pessoa humana. Então, veja bem, se um galista abandonar um galo, ou for pego com galo de briga, né, nesse entendimento, salvo engano é o Marcelo Crivella que está com essa PLS, o galista sofre uma sanção de 2 a 4, então vai para a cadeia, porque menos de 3 faz transação penal, mais de 3 já começa fechado. Se o galo morrer devido a atividade esportiva, o cidadão vai responder, entendeu, de 6 a 12, quer dizer, vai ser penalizado de 6 a 12. Mas se ele abandonar, veja bem, o pai ou a mãe que tem dificuldade, a pena é menor. A pena é menor. De repente não dá nem cadeia, de repente dá transação penal. Então olha o absurdo. E daí tem uma outra PEC que está transitando lá, de momento eu não lembro o número dela, mas é assim, do Valdir Colato, aqui de Santa Catarina, que ele defende que a briga de galo seja reconhecida como esporte e cultura do povo brasileiro, porque ela faz parte da cultura do povo brasileiro. O Brasil tem 516 anos, a briga de galo está enraizada no Brasil há 500 anos, desde que foi colonizado. E o Brasil no mundo, salvo engano, a ONU, são 192 países ditos civilizados, e em 80% deles tem briga de galo. E desses 80%, 60% é regulamentado. E os outros 20% são na clandestinidade. Tem países que já proibiu e voltou atrás, porque viu que é mais salutar a briga de galo na legalidade do que na clandestinidade.
Então, para responder a tua pergunta, como que fica se passar a PEC mais ruim, quer dizer, vão ter que construir mais presídio, vão prejudicar mais pai de família, vão trazer um prejuízo enorme para a sociedade. Então, eu acho que o nosso parlamentar, aproveitando esse momento que o Brasil passa por uma, assim, digamos, pela uma reforma política, que aproveitasse essa oportunidade e regulamentasse a briga de galo como esporte e cultura do povo brasileiro. Porque ela está enraizada na cultura do povo brasileiro. Se aproveitar essa oportunidade, vai aumentar o PIB do Brasil, porque para você sustentar 600, 700 galas de briga, você gasta mais do que para cuidar de um aviário com 50 mil francos. Olha, o galo de briga ele tem um valor comercial fantástico, sem contar que ele é saudável em todos os sentidos. Porque o esporte galístico não é esse mito de que você pega 2 galos e faz brigar. Ele tem toda uma história por trás, entendeu? Tem toda uma história, tem aquele momento gostoso que o galista põe o galo para tomar o banho de sol e senta tomar um chimarrãozinho, vem o outro que gosta da mesma atividade e senta para ter uma conversa saudável, como um bom ser humano, e ali já inicia-se um negócio galístico. O cara gosta da pena do galo, da altura, já faz uma proposta. Se o dono do galo não gostar do valor, ele aumenta. E sai um negócio, já gira um dinheiro, que é o que faz movimentar o mundo. Então, o galo de briga, ele é salutar em todos os sentidos. Aqui, todas as casas que vendem ração veterinária, olha, é muito poucas as que não têm a ração para galo de briga. E é um esporte que vai crescer mundialmente, inclusive no Brasil. Muito bem, nosso tempo está esgotando. Eu quero agradecer, Gildo, pela presença, por ter vindo ao nosso programa e deixar aqui um minutinho para a sua despedida e considerações finais. Quero mandar um abraço galístico para toda essa nação galística do Brasil, que infelizmente não vou poder nominar ninguém para não cometer nenhum pecado, a não ser o seu Assis Cruviniel, que teve a grande ideia do simpósio galístico. E a gente tem uma cartilha que foi feita no simpósio galístico. Os galistas que estão me ouvindo, procurem adquirir, porque ali vai ensinar como criar a história do galismo no Brasil e no mundo. Eu ajudei a escrever. Como se defender das abordagens policiais ilegais, qual atitude ter diante dos fiscais que tem autoridade para averiguar se o animal está saudável ou não. Quer dizer, é uma cartilha que vai nortear tanto o leigo quanto a pessoa que tem interesse. Então, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. E qualquer dúvida, o Gildo é um pesquisador da cultura galística e a briga de galo faz parte da cultura galística. Está à disposição para quem queira saber algo mais. Aquilo que estiver no meu alcance, eu vou dizer, e o que não tiver, eu faço parte como acadêmico do curso de Direito da Unipar, e lá é um celeiro de conhecimento. Posso me buscar na história, com o professor de história, posso procurar com o professor de direito, com o direito penal, direito civil, direito constitucional. Então eu me amparo na Unipar para embasar o meu conhecimento e não falar bobagem. O que eu falo tem fundamento, tem base legal. Pode pesquisar e vão ver que eu não estou falando bobagem. Tá certo. Muito obrigado, Gildo. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho, aqui com o De Cara com a Imprensa. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição. Bom final de semana. Até lá. TV Brasil, antenada que nem você.